Criando o futuro com paixão, usando de compaixão. Capítulo 12. Preguiça mental e sofrimento. Todos nós somos co-criadores dos nossos futuros e do futuro da sociedade humana. Não existe ninguém que, de alguma forma, não esteja influindo no que irá acontecer. Portanto, é de extrema importância aprender como poderemos influir para que as mudanças provocadas pelo processo evolutivo que tudo governa aconteçam com um mínimo de sofrimentos. Não podemos esquecer que a sociedade humana é o resultado atual de um processo evolutivo fantástico que iniciou há 14 bilhões de anos. Infelizmente, é muito comum a preguiça mental, onde pessoas se deixam influenciar por outras, sem uma análise e reflexão sobre aquilo que está sendo afirmado. Afinal, se todos nós recebemos uma inteligência, temos a obrigação de utilizá-la para melhorarmos as nossas vidas e as vidas das pessoas que nos cercam. Uma situação na qual a preguiça mental provoca enormes sofrimentos é quando permitimos que pessoas sem compaixão, ética e escrúpulos, e que com frequência são muito inteligentes e carismáticas, nos convençam daquilo que elas querem fazer, porque acreditamos nelas sem analisar o que estão falando. Essas pessoas normalmente são obcecadas pelo poder e nos manipulam para receberem de nós o poder que elas querem, seja na política ou na direção de empresas. Frequentemente essas pessoas também são orgulhosas. Elas acreditam saber o que é melhor para as nossas vidas, ignorando completamente os anseios de cada um e a autonomia que cada um precisa para fazer o que acredita ser o melhor para si. Elas esquecem que as necessidades são individuais, que o processo que tudo governa é instável, complexo e caótico, e que é fundamental para a nossa evolução o respeito à diversidade. As pessoas sem compaixão costumam utilizar determinadas técnicas para obter o apoio que levará ao poder que elas desejam. Como, por exemplo, criar conflitos e divisões entre pessoas, semear a desconfiança, prometer soluções miraculosas, etc. São extremamente hábeis para despertarem a nossa compaixão e o nosso sentimento de culpa, sendo que não possuem nenhum dos dois. São capazes de mentir sem nenhum remorso, seja para obter o nosso apoio, seja para esconder malfeitos. E o pior de tudo é que, normalmente, fazem isso com ares de grande simpatia, de forma paternalista, tentando convencer os demais que elas querem fazer o nosso bem. A única defesa que eu conheço contra pessoas assim é a prática da autossugestão, se informando em outras fontes, refletindo sobre as afirmações feitas, analisando o histórico de vida delas, o que envolve o uso eficaz de nossas inteligências. A história da humanidade está repleta de exemplos de líderes sem compaixão, que provocaram enormes sofrimentos, através da fome, da violência, do desvio de dinheiro público, etc. Precisamos entender que, se queremos reduzir significativamente os sofrimentos, será fundamental impedir a nossa manipulação. Não podemos mais escolher líderes que nos manipulam para aumentar o próprio poder. Temos que nos libertar disso, o poder da escolha é nosso. Cada um de nós, quando decide deixar de lado a preguiça mental, é suficientemente inteligente
para perceber quando está sendo manipulado, e assim escolher bons líderes que, entre outros atributos importantes, precisam ter, antes de mais nada, compaixão e humildade. Pois quem não tem essas duas qualidades jamais terá condições de ajudar uma população a melhorar de vida. Uma outra coisa muito importante que precisamos desenvolver é a cooperação entre pessoas, para alcançar determinados objetivos que consideramos importantes. Temos que lembrar que cooperação e confiança andam de mãos dadas. Onde há um, existe o outro. Há um princípio legal muito importante, que cada um é inocente até prova em contrário. Precisamos aplicar esse princípio à confiança, que todos somos dignos de confiança até prova em contrário. Não por acaso, foi demonstrado através de um levantamento que o grau de confiança entre as pessoas nos países ricos é muito maior que entre os pobres. Tratamos disso em detalhes no capítulo anterior. Em outras palavras, para criar riquezas, além de evitarmos a manipulação, precisamos de pessoas unidas, lutando pelos mesmos objetivos. E isso só é possível se houver confiança entre essas pessoas. Além disso, com o trabalho em grupo, iremos desenvolver uma força fantástica, que é a inteligência coletiva do grupo, a qual acaba facilitando muito encontrar as soluções que queremos. Pensem nisso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.